Zagueiro Léo Ortiz desabafa e confirma novamente o desejo de jogar no Flamengo. Volante Alan é diagnosticado com dengue e desfalca o time por tempo indeterminado. Flamengo anuncia data de apresentação de reforço e coletiva do zagueiro Fabrício Bruno. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Bom, já a gente vai falar de Campeonato Carioca, mas antes, uma informação. O Matias Vinha será apresentado amanhã, isso mesmo, nesta segunda-feira, a partir de 2h15 da tarde, no Ninho do Urubu. O Flamengo acabou de informar e antes da apresentação do lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha, nós teremos a coletiva com o zagueiro Fabrício Bruno. Então teremos dois eventos amanhã no Ninho. Fabrício Bruno, coletiva, e depois a apresentação do Matias Vinha. Ele será apresentado à imprensa, finalmente, e poderá realizar a sua estreia na próxima terça-feira, que é o próximo jogo do Flamengo contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Após acompanhar o nascimento da filha na Itália, Vinha se reapresentou ontem, realizou exercícios específicos na academia, e amanhã ele já treina com o time, será a última atividade antes do duelo contra o Boa Vista, terça-feira no Maracanã. Então fica aí a expectativa da estreia de Matias Vinha, e o Flamengo fez um anúncio hoje através das redes que amanhã teremos a apresentação do atleta com uma coletiva do zagueiro Fabrício Bruno antes da apresentação do segundo reforço do Mengão para a temporada. Finalmente, hein? Finalmente, o Matias Vinha será apresentado à imprensa. Bom, o Flamengo comunicou também hoje, neste domingo, que o atleta Alan está com dengue. Rapaz, como é chato pegar dengue, eu já peguei 2 vezes e, sinceramente, eu não sou atleta, eu fiquei de cama nas 2 oportunidades. É sempre esse período do ano, né? São as chuvas de verão, enfim, é preciso tomar cuidado com água parada, né? Tomar todos os cuidados aí para que você não pegue dengue aí nesse período. Bom, o Flamengo divulgou neste domingo o boletim médico revelando o diagnóstico do volante, né, que já tinha ficado de fora da partida contra o Bangu, mas por outro problema, ele está fazendo um fortalecimento muscular e um reequilíbrio, né, muscular na última quinta-feira, e segue aí como desfalque de Tite por tempo indeterminado. De acordo com o informativo do clube, o Alan apresentou febre e mialgia. Exames foram realizados ainda na última sexta-feira e confirmaram o quadro de dengue. O diagnóstico impacta na previsão inicial do Flamengo para que Alan voltasse a ficar à disposição do técnico Tite no início de março. Com a necessidade de repouso absoluto para a recuperação da dengue, o jogador não cumprirá desde já o trabalho de reequilíbrio muscular e controle de carga previsto na última quarta-feira. O Flamengo volta a jogar na terça contra o Boa Vista, ainda sem o volante Alan. Melhoras aí pro Alan, né? Não conseguiu ainda ter uma regularidade no time, não conseguiu ganhar a titularidade desde que foi contratado junto ao Atlético Mineiro. Bom, já aproveito para falar aqui de Taça Guanabara. Ontem teve aí o jogo do Fluminense, né? Vou inclusive pegar aqui a tabela do Campeonato Carioca, porque o Fluminense ontem venceu o Madureira 1-0 magro. Aquele 1-0 bem magrinho foi suficiente para recolocar o Fluminense na classificação do Campeonato Carioca na liderança, né? O Fluminense passou o Flamengo e agora tem 21 pontos. É só o Flamengo vencer o Boa Vista por qualquer vitória simples, 1-0, já recoloca o Flamengo na ponta do Campeonato Carioca, porque o Mengão tem
13 gols de saldo. Com a vitória de 1-0 ontem do Fluminense, o Fluminense foi a 10 gols de saldo. O Flamengo empata em número de pontos em caso de vitória diante do Boa Vista com o Fluminense, mas vai levar vantagem aí no saldo de gols. Lembrando que tem um clássico ainda, Fla-Flu. Então o Flamengo só depende dele para ser campeão da Taça Guanabara. Bom, a gente tem outro jogo hoje, né? Um clássico, Vasco e Botafogo. Esse jogo vai acontecer no estádio Newton Santos. Um clássico bem pegado, né? Ainda tem Audax e Nova Iguaçu, hoje também, 9h30 da noite. Se o Nova Iguaçu vencer, o Nova Iguaçu que já está na terceira colocação da tabela, com 15 pontos, vai a 18, aí embola tudo, né? Porque o Botafogo tem 14 e o Vasco tem 13, ambos precisam vencer aí para voltarem ao G4. Bom, vamos falar aqui de mercado da bola, porque tem a situação do zagueiro Léo Ortiz. Eu ia até evitar de falar nesse assunto, né, de tocar nesse assunto, mas ontem nós tivemos uma atualização, nós tivemos uma novidade. O Léo Ortiz deixou novamente clara e pública a vontade de ir para o Mengão. O zagueiro segue em campo pelo Bragantino, ele segue sendo muito profissional, mas não esconde aí o desejo de resolver logo essa situação, essa transferência para o Flamengo. Está se jogando para o Flamengo, só que ele não pode fazer nada. Ele não pode chegar e pagar lá para o Red Bull Bragantino. Quem tem que fazer isso é o Flamengo, são os dirigentes. E aconteceu uma entrevista após o empate de ontem contra o São Paulo, né? Terminou 2-2, o Bragantino começou vencendo, mas o São Paulo virou, aí depois empatou no final, o jogo lá pelo Campeonato Paulista. E aí o Léo Ortiz ele deu uma entrevista ao repórter Rica Martins. O zagueiro falou que a negociação com o Flamengo está diretamente com o seu procurador e que todos sabem o que ele quer. Palavras de Léo Ortiz, olha o que ele disse ontem. Vou ser bem simples. A partir do momento que eu comecei a jogar, eu dei um passo atrás em relação a estar presente diariamente nas negociações, porque eu tenho respeito pelo clube que eu estou. É um clube que me deu uma oportunidade quando ninguém me deu. Isso eu valorizo muito. Aí a parte que ele fala do Flamengo. As pessoas que cuidam da minha carreira sabem exatamente o que eu quero e da maneira que eu quero que seja feita. O clube que está negociando, o Flamengo, também sabe da minha vontade. Então, espero que as coisas possam acontecer. Olha aí, quebrando o silêncio, o zagueiro Léo Ortiz se jogando para o Flamengo, né? Confirmando novamente o interesse de terminar logo essa longa novela, essa negociação, e deixou claro o Léo Ortiz que a sua família sabe, o seu empresário sabe, o Red Bull Bragantino sabe e o Flamengo sabe. Todo mundo sabe, a vontade dele é jogar no Flamengo. Essa demora é inexplicável, gente. Não tem por que ter essa novela. Se o Flamengo quer, de fato, o zagueiro e quer muito, que foi um pedido do Tite, é só chegar lá e aumentar um pouquinho a proposta, né? O Flamengo jogou lá embaixo o valor, o Red Bull Bragantino jogou lá em cima, aí depois o Red Bull Bragantino já aceitou um valor menor pelo atleta. O Flamengo está literalmente parado nessa negociação porque o Marcos Braz está adotando uma estratégia arriscada, é a estratégia de paciência, gelo no sangue, simplesmente cruza os braços, não vou falar nada, é a minha proposta, se quiser aceita, e fica esperando até o último dia da janela para tentar fazer uma nova movimentação, uma movimentação mais arriscada. Mas por que já não fez isso? Sabe da vontade do atleta? Isso pesa. É só chegar e conversar com o Bragantino. Tá, vocês querem quanto? Aceita parcelado? É isso, isso e isso. Mas, nesse momento, a diretoria do Flamengo segue tranquila. Segue sem fazer qualquer movimento. E o zagueiro lá a cada jogo, dando as declarações, né? Falando aí que dá vontade dele. É porque ele não pode falar isso abertamente. Mas a gente sente que o Léo Ortiz, ele não vê a hora dessa negociação ser concretizada e ele vestir a camisa do Flamengo. Agora, a gente tem que também parabenizar aqui a postura do atleta, do Léo Ortiz, que está sendo muito profissional, está entrando em campo, está honrando as cores do Bragantino. Aliás, é o clube que paga o seu salário, ele ainda tem contrato com o Red Bull Bragantino, mas o Flamengo, nessa negociação, está errando. É uma bola fora.
Ah, se acha que o valor é muito, chega e fala pro Bragantino o seguinte: olha, não foi dessa vez, um abraço, muito obrigado por negociar com vocês, mas tá fora da realidade financeira do clube. O Flamengo não vai fazer loucuras. Agora, se é um valor que dá para pagar num grande defensor, num grande atleta que tá voando, começou a carreira como artilheiro, chega lá e paga e acaba com isso. Isso é ruim para a imagem do Flamengo, isso é ruim para o próprio Léo Ortiz, que não consegue definir o seu futuro, parece que ele vive num looping, né? O ano jamais vai acontecer, mas mesmo assim ele está sendo profissional. Isso é ruim também para o Bragantino, que tem competições aí já importantes no início do ano. O Bragantino vai entrar em campo aí daqui a alguns dias, já pela Libertadores, segunda fase, e o torcedor rubro-negro que não aguenta mais ouvir essa história. Essa é a verdade. Então é um negócio que já era para ter sido resolvido, né? Então fica aqui um alerta para os dirigentes do Flamengo. Não é que toda a negociação vai dar certo com esse tal gelo no sangue, né? Cada negociação é uma negociação diferente. E o Flamengo está negociando com um clube que já está experiente no mercado em comprar e vender atletas, né? O Red Bull Bragantino é uma empresa. Então não dá, muda a rota, muda o caminho, a direção, né? Conversa com o Bragantino e vê como é que fica o dirigente do Bragantino ouvindo uma declaração do zagueiro Léo Ortiz. O Bragantino também quer resolver logo essa situação, né? Para saída ou para permanência do atleta. Então todo mundo perde nessa longa novela, nessa demora, essa vontade, né, do jogador de querer sair, de querer logo resolver, mas o Flamengo fica nessa aí. É inexplicável o que está acontecendo nessa negociação envolvendo o zagueiro Léo Ortiz. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão neste domingo. Domingo sem futebol pra gente, né? Mas tem futebol pra eles. O Flamengo só entra em campo na próxima terça-feira. Grande abraço, saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!